Olá, tudo tranquilo? Tudo beleza? Eu sou Nicásio Oliveira, um apaixonado por história. Pessoal, eu estou hoje aqui no antigo aeroporto Augusto Severo, onde atualmente funciona o Museu Trampolim da Vitória. Eu quero desde já deixar aqui o meu forte abraço para a galera do 9º ano do Eficácia Colégio de Curso, a professora Camila, ao coordenador Nildo. E vocês são meus convidados agora a conhecer um pouquinho mais sobre a Segunda Guerra Mundial. Beleza? Eu já estou dentro aqui do Centro Trampolim da Vitória. Eu estou aqui com o José Reinaldo, que ele é coordenador. Reinaldo, fala mais um pouco aqui como funcionava aqui na Segunda Guerra Mundial, aqui o antigo aeroporto. Bom, a base aérea de Natal hoje, né, ou vamos dizer que é em Parnamirim, que de Natal mesmo era naquela época, né, que não existia o município de Parnamirim ainda, né? Mas a base aérea serviu para os americanos durante a Segunda Guerra Mundial como vamos dizer, como um centro de logística. Tudo vinha dos Estados Unidos e vinha nos cargueiros e aqui era redistribuída para vários pontos onde os cenários de guerra que a gente chama, né? Que tinha norte da África, o meio da África, a Europa do Sul, né? Que tinha a Itália, tinha a Alemanha, e chegava-se inclusive até a China, onde a base americana não era nem na China, era na Birmânia, que hoje é chamada de Myanmar. E lá ficou a base aérea americana, onde se instalaram os bombardeiros B-29, que foram os bombardeiros mais modernos que os Estados Unidos tinham naquela época, e foram encarregados de fazer os bombardeios na área do Pacífico. Inclusive os bombardeios lá eram normais, com bombas tradicionais, até que chegou uma determinada época, onde o conflito tinha que terminar, e se juntou o útil ao necessário, e foram lançadas 2 bombas nucleares na época, né, chamadas de atômicas, né? E a primeira foi em Hiroshima. Os japoneses insistiram em continuar com o conflito, e foi lançada a segunda em Nagasaki, e aí realmente o conflito terminou. O imperador, que era o Hirohito, foi praticamente escorraçado pelos japoneses, porque ele foi o grande responsável por endurecer o jogo e não se entregar logo, né? Então isso se esticou mais por conta dele. Mas finalmente terminou, morreu muita gente, inutilmente, porque não precisava, o Japão já estava derrotado, não tinha mais força naval, a força aérea era nada praticamente, e ele sacrificando o povo, né? E até que chegou um ponto que tem que parar. E houve a rendição. E ironicamente, como o Japão atacou Pearl Harbor em 41, que é um porto lá no Havaí, ironicamente a assinatura da rendição do Japão foi assinada no convés do maior coraçado americano que eles tinham na época, que era o SS Missouri. Então ele assinou a rendição em cima de um navio americano, que era um dos que deveriam estar em Pearl Harbor para ser afundado, e ele não estava. Então, ironicamente, foi assinado lá. Reinaldo, daqui no museu, quando o pessoal entra aqui, o que é que ele pode encontrar aqui, o visitante? Bom, ele vai encontrar... Eu costumo dizer que não é que ela seja dividida em 3 partes, mas ela tem 3 partes diferentes, né? Que tem o início de Parnamirim, que começou em 27, não como Parnamirim, que nem se sonhava nisso, mas era quando os franceses da Aeropostale vieram, se instalaram aqui, o município começou a crescer, era só uma vilazinha, né, que era um distrito de Natal. Em 39 os italianos vieram, em 40 os americanos já estavam aqui, foi quando a guerra se iniciou em 39 na Europa, e os americanos ao chegarem aqui, como a gasolina brasileira era toda importada de lá, eles fecharam as torneiras e os italianos e franceses foram embora. E toda essa região do aeroporto de hoje, aqui do antigo aeroporto Augusto Severo, que era a base aérea de Natal na época, ficou para os americanos e para nós brasileiros, né? E a partir daí, isso aqui foi usado como eu falei, né, uma base logística. E assim foi de 41, 42, né, 41 pode-se dizer, até 45, quando terminou o conflito. E eles se foram, e ficou tudo para o Brasil, né? A partir daí, a base aérea de Natal, que é em Parnamirim, passou a ser toda do Brasil. Como foi que surgiu a ideia aqui de tipo, transformar o antigo aeroporto aqui, Augusto Severo, em um museu?
Na realidade, a ideia surgiu de uma vontade que o prefeito tinha, o Rosano Taveira, né? Mas os historiadores nossos, né? O Fred e o Marcelo, e se juntaram as ideias, né? E foi um alinhamento dos planetas, né? Que vamos montar esse negócio, vamos. Natal precisa mostrar a história do que aconteceu aqui. E a princípio, isso seria montado em um prédio alugado, que a prefeitura ia fornecer, alugado, não sei, no centro de Parnamirim. Até que vieram trazer a ideia na base aérea, e a base aérea falou assim, não, eu tenho uma ideia muito melhor para vocês, utilizem o prédio que está parado, que é esse prédio aqui que vocês estão vendo. E aqui nós estamos desde novembro de 2019, quando começou-se a obra de restauração dessa parte que a gente usa, e foi inaugurado em 28 de janeiro de 2020, que justamente 28 de janeiro, essa data, é quando houve aquele famoso encontro de Vargas e Roosevelt, foi 28 de janeiro de 43. Por isso que foi inaugurado 28 de janeiro. Não, foi na rampa, você pode ver até pela foto, né? Então foi inaugurado em 28 de janeiro de 2020 e aqui estamos, desde essa época. Tu estava falando antes que tem aqui um mapa aqui, que você poderia mostrar, mais ou menos das rotas, como seria, né? Aqui você vê a África, né? Aqui você vê a Europa, a Itália. Deixa eu pegar porque fica melhor. O Mar Mediterrâneo, a Espanha, Portugal, França, aqui a Alemanha e vamos subindo, né? E aqui está o Oceano Atlântico. Pode passar pelo lado de cá, não tem problema. Show. A gente improvisa aqui. Tem a Flórida, onde saíam todos os voos para cá. Eles passavam em Porto Rico, depois na Guiana Inglesa, depois chegavam em Belém até chegar em Natal. E daqui se vê claramente por que Natal é o trampolim da vitória. Porque de Natal até a África, que é Dakar e no Senegal, nos voos de hoje se gasta 5 horas. Na época não tinha... Na época não eram 5 horas, né? Mas a vantagem disso aqui é porque as águas e o tempo aqui sempre foi muito quente. Então os aviões não sofriam tanto com isso. Por exemplo, se eles passassem por cima, onde o ar é extremamente frio, os motores da época, os aviões da época eram outra coisa, completamente diferente. Se congelava combustível nas tubulações dos aviões, e o problema era muito sério. E outra coisa é que não haviam tantas ilhas para pouso em caso de emergência. Ao passo que pelo Atlântico existem várias. A começar em Fernão de Noronha, que é a primeira que você já encontra, logo de cara, né? E vai encontrar outras pelo caminho, né? Então eles já vinham para Dakar. Aqui haviam várias bases americanas também, que é no Senegal. E até Casablanca, que é no Marrocos. Subia, aqui tinha algumas rotas que se iria até o lado da Tunísia, que é na África também. Subia para Itália, França, e tinha essa rota inglesa aqui, que era dos aviões ingleses que eram fabricados nos Estados Unidos, que eram produzidos para a Força Aérea Britânica, passavam por aqui também. E fazia essa rota direta para a Inglaterra. E contando, seguindo ali, você vai sair na China, né? E lá era a estação onde fica, o que eu expliquei para vocês, que ficavam os B-29 que bombardeariam o Japão futuramente. Show de bola. Olha, como você acha que pode atrair mais os visitantes para cá? Eu acredito que já tem um grande número, mas, por exemplo, eu particularmente moro aqui, eu acho que em Natal, aqui pertinho, né? Há 7 anos e não tinha vindo ainda, né? Minha família tem vontade de vir e não veio. Como você acha que pode atrair mais um público maior aqui para o museu? Rapaz, isso é uma pergunta difícil, viu? Porque todos os programas de TV, nas TVs locais, já foram feitos aqui várias vezes. Resenha do RN, rotas do RN, já vieram aqui mais de 2, 3 vezes. Nós fizemos campanha de outdoor, o boca a boca mesmo. Será que falta interesse? Será que o pessoal não tem noção da grandeza da história, né? Isso também é verdade, né? Porque o brasileiro não é muito chegado em história. E o brasileiro, infelizmente, tem uma cultura muito triste, que é a cultura do descarte. Que a coisa ficou antiga, ele simplesmente abandona e joga fora. Ele não respeita aquilo que aconteceu. Igual quando você vê um carro antigo, eu tenho um carro tal, mas para você passar ter esse, teve que passar por esse, viu? Né? Não existe esse respeito. As gerações vão vindo e as gerações pensam que o mundo existe a partir delas. Dali para trás não existe nada. E a Segunda Guerra é um assunto que está ficando cada dia mais distante das pessoas. Que só que ela terminou, foi em 1945,
são 75 anos, 77 anos esse ano vai fazer, né? No final de junho vai fazer 77 anos que a Segunda Guerra terminou. Então, para muita gente, isso é inimaginável uma data dessa, né? Mas, o que eu vou fazer? 77? 77 anos, exatamente. Então, tem que haver um interesse também. Eu acho que os cursos de primeiro grau, de segundo grau, até as próprias universidades, deveriam dar mais ênfase a isso, através das cadeiras de história, onde isso não é muito difundido, porque vários outros motivos que eu prefiro não tocar, mas que tem que haver mais interesse das pessoas, tem. E pela nossa história, né? Natal fez parte da Segunda Guerra Mundial. Isso aqui foi a maior base aérea americana fora dos Estados Unidos. Esse aqui foi o aeroporto de maior movimentação do mundo nesse período. Você sabe quantos aviões passaram aqui durante a Segunda Guerra Mundial? Você faz ideia? Entre o início de 43 e o meio de 45, 20 mil aviões passaram aqui. Você não faz ideia do que é isso, né? São 20 mil aviões. Reinaldo, para finalizar, Reinaldo, deixa um convite aqui pro pessoal, né? Para eles virem visitar, o que é que eles podem encontrar, quais os horários, ou como agendar. Não sei se tem como agendar para vir turma. Tem. Né? Porque eu estava até conversando aqui, né? Que eu já estou com vontade de tentar propor isso, para trazer alguma turma para cá para visitação. É normal haver visitas de escolas, já aconteceram várias. Em 2021, por exemplo, nós tivemos mais de 25 escolas visitando a gente aqui. Legal. O agendamento pode ser feito no Instagram, que é cctv.parnamirim, né? Que é o nosso Instagram. Nós vamos tomar conhecimento, vamos fazer o agendamento e a gente vai fazer a visita. É um prazer grande mostrar isso tudo aqui. Nós temos muita alegria de mostrar isso aqui. Nós trabalhamos aqui normalmente para o público de quartas a domingos, inclusive feriados, alguns feriados, né? De 9 da manhã às 16 horas, certo? Segunda e terça a gente mantém o Centro Cultural fechado, que é o dia de manutenção, de varrer, limpar, consertar alguma coisa, né? Então é assim que a gente funciona aqui, tá bom? Entrada gratuita, né? Sim. 100% gratuito, né? 0800. Eu quero agradecer, Reinaldo, desde já, viu? A você aqui pela entrevista. O pessoal na entrada aqui, o pessoal que tá filmando aqui, super gentis. Então, pessoal, eu deixo aqui essa dica para vocês. A recepção aqui é maravilhosa, tá certo? Então, venham conhecer essas histórias maravilhosas da Segunda Guerra Mundial aqui no RN. Obrigado, Reinaldo. Valeu. Foi um prazer grande, viu? Prazer é meu.